Agora os candidatos farão perguntas de temas livres e neste bloco, cada candidato terá direito de fazer uma pergunta para um candidato que ainda não falou. Isso para evitar que alguém fique sem ser perguntado. Agora, de acordo com a ordem do sorteio, realizado previamente na presença dos representantes dos partidos, quem começa esse bloco é o candidato do Republicanos, doutor Juliano. Candidato, por favor, se dirija ao púlpito. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Para o candidato Marconi Daniel. Candidato Marconi Daniel, por favor. Doutor Juliano, o senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta. Candidato, é perceptível que nos últimos 4 anos os artistas de Paulo Afonso foram massacrados, foram desvalorizados. Eles subiram muitas vezes para fazer o seu show sem receber o cachê, em detrimento daqueles artistas de fora que são valorizados, que recebem antecipadamente. Ontem nós vimos mais um evento triste, quando uma das artistas da terra, a Natália, ela foi impedida de cantar na Copa Vela. Isso seria perseguição política e aqueles que não votam no prefeito atual, ou seja, não vota, é perseguido? Candidato Marconi, o senhor tem 2 minutos para responder. Lamentável, triste, um artista da nossa terra, Nath Blue. Aqui eu deixo minha solidariedade. Ela teve e tem o direito de ser candidata a vereadora. A prefeitura convidou, chamou, ela emitiu notas, enviou para a secretaria e de última hora foi cancelado o show. A perseguição política é um modelo que eles fazem diuturnamente em Paulo Afonso. Isso não é justo. Nós temos que fomentar cada vez mais, incentivar o Paulo Afonsino, os artistas de Paulo Afonso. Ao contrário, lá em Paulo Afonso, o grupo A e o grupo B, eles fazem exclusão de um trabalho de desvalorização. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de vergonha que o senhor prefeito, junto com sua cúpula, fez com a artista da terra sendo excluída. Teve mais 3 artistas também, que aqui eu deixo minha solidariedade. Uma festa tão esperada. As pessoas fazem seu investimento para a sua apresentação, mas a prefeitura, através da sua perseguição, ela faz um ato antidemocrático. Mas o dinheiro está indo para o ralo. A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, ela tem um investimento, ela recebe a mais de R$1.200.000 por dia e está colapsado. A cultura, está colapsada a saúde, está colapsada a área rural. Eu quero dizer para você que o desenvolvimento social da nossa cidade está colapsado, menos está colapsado o interesse próprio dos políticos de Paulo Afonso. Tem o Mário Galinho, que tem o vice como Macário, que é a continuidade do governo. Uma pessoa que defendeu o ex-presidente Bolsonaro. Um cara que ele não tem preocupação nenhuma com a nossa gestão, ou muito menos com a nossa cidade. Eu quero dizer para você que a negociação política vai muito mais além do que o interesse da população de Paulo Afonso. Quero dizer que iremos sim incentivar através de um cachê digno. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Doutor Juliano, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Agora eu gostaria de falar para você, artista Paulo Afonsino. Você está ouvindo aqui quem de fato vai valorizar os artistas e a cultura Paulo Afonso como nunca. O plano de governo e o governo Dr. Juliano Medeiros e Velizes Bogó vai investir fortemente no calendário de eventos da cidade, como já está no nosso plano de governo uma sugestão para esses eventos. Nós iremos fazer da cultura e da arte Paulo Afonsina e da cidade de Paulo Afonso ser reconhecida como um grande centro de efervescência do norte da Bahia. Nós iremos fazer o São João não apenas uma Copa Vela, com gastos em cima da hora e gastos que não trazem retorno para o município. Nós iremos investir no calendário de janeiro a janeiro. Um São João de 30 dias, privilegiando não somente o centro, mas BTN, as áreas rurais. Nós iremos investir ainda em todas aquelas áreas em que o turismo pode gerar emprego e renda, entendendo que o seu povo e os seus artistas são o principal talento e são as principais forças da nossa cidade e devem ser valorizadas. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Candidato Marconi, 1 minuto para a sua tréplica. Quero dizer que eu, junto com o vice, Jacques Fernandes, o professor, nós iremos sim trazer a dignidade, ter um cachê aos artistas da nossa cidade com valorização, de forma digna. Antes de subir no palco, já ter pago.
porque a Prefeitura de Paulo Afonso deixa para pagar os artistas de última hora, ou quando paga. Existe artista que tem mais de ano que tocou na Copa Vela passada, no São João, e não recebeu, por falta de responsabilidade dessa velha política que aí está. Então eu quero dizer e reafirmar meu compromisso, que os artistas paulo-afonsinos têm que ter o merecimento de um cachê digno, porque eles não têm diferença alguma dos artistas famosos que hoje é a âmbito nacional. Então eu quero dizer que o Paulo Afonsino ele vai estar sim mais próximo. O artista Paulo Afonsino ele vai ter a sua oportunidade de apresentação com mais dignidade, com mais qualidade, porque o poder público no meu governo nós iremos fazer isso. Ok, candidato, muito obrigada. Podem se sentar novamente. Neste bloco de tema livre, os próximos candidatos a fazerem perguntas seriam Mário Galinho, do PSD, e Marcondes Francisco, do PP. Mas como eles não compareceram, o próximo candidato a fazer a pergunta é Marconi Daniel, do PT. Candidato, para garantir que todos respondam, o senhor vai perguntar ao candidato Dudé Davitran, da Rede. Por favor, compareçam ao púlpito. O senhor tem 30 segundos para elaborar sua pergunta. Candidato, a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso teve uma CPI que gastou para mais de 20 milhões de reais para a saúde na época da Covid. A Câmara de Vereadores, e eu fui um dos responsáveis, para que pudesse estar fazendo a apuração. E simplesmente foi arquivado. E o Paulo Afonsino pagou com a vida. O que o senhor imagina para a saúde de Paulo Afonso? Candidato Dudé, o senhor tem 2 minutos para responder. A saúde de Paulo Afonso, ela precisa ser mudada já. Ou seja, no meu plano de governo, eu fiz uma saúde digital, onde as pessoas que vão ao consultório, ao PSF, elas já saiam de lá com seus exames marcados para evitar filas abusivas e aquele desgaste de colocar as pessoas por indicações na frente. Então, isso é algo inaceitável em uma gestão, que é o que tem acontecido muito na gestão de Paulo Afonso. Hoje, eu tenho visto pessoas com 2 anos aguardando um resultado de um exame. E não pode acontecer na gestão de Dudé Davitran e Ivaldo Barros, isso não irá acontecer, porque temos uma gestão para facilitar a vida do povo e não para prejudicar. Precisamos cada vez mais investir na saúde de Paulo Afonso. A saúde é essencial na vida de cada um de nós. Então, no meu plano de governo, eu tenho propostas para uma maternidade no bairro BTN, um centro oncológico, porque as pessoas de Paulo Afonso, elas se deslocam de Paulo Afonso para Salvador, e isso é desgastante. Eu tenho conversado muito e as pessoas só em pensarem em se deslocar já ficam mais doentes. Eu tenho um projeto para o posto do homem no BTN. Gente, o BTN tem sido esquecido por essa gestão. E a gestão B, se começarem como eles fizeram essa junção, vocês podem ter certeza que não haverá mudança. Então, você de Paulo Afonso, analise muito bem o que vocês querem no dia 6 de outubro. Pense e reflitam tudo o que vem acontecendo com a saúde. Quantas vezes vocês têm chegado no PSF e não tem um curativo? Tempo encerrado, candidato. Candidato Marconi, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Quero falar para o povo de Paulo Afonso. Os 2 candidatos faltaram o debate. Isso já é combinado, porque os 2 foi quem afundou, colapsou a saúde de Paulo Afonso. Quantas pessoas morreram, quantos Paulo Afonsinos, por falta de um cateterismo que Paulo Afonso não tem? Quantas pessoas em Paulo Afonso morreu de forma trágica por falta de um dipirona, de uma medicação
lá no Hospital Ney Alves de Souza. E eu quero dizer que o escoamento de dinheiro, de janeiro até abril, a Prefeitura tinha gasto mais de 30 milhões de reais. E tudo falta. Nós precisamos fazer uma base de uma SAMU no bairro Tancredo Neves e outra no centro. SAMU que em Paulo Afonso não está tendo ambulância, tem uma para rodar. E quando dá as condições de rodar, precisamos fazer também um centro de atendimento médico ao trabalhador do município de Paulo Afonso e dos funcionários. Obrigada, candidato. Candidato Dudé, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu pretendo fazer um processo seletivo para trazer mais médicos para Paulo Afonso. A cidade de Paulo Afonso precisa de mais PSF, porque cada vez nos PSF está mais abandonado e a população tem sofrido. Então, Paulo Afonso precisa, sim, de mais médicos, mais profissionais qualificados, mais especialidade. Muitas vezes, uma cidade do porte de Paulo Afonso, não existe um profissional com especialidade específica. Ou seja, temos que nos deslocar para as capitais e isso, muitas vezes, as pessoas não têm como. Então, Paulo Afonso, ela tem dinheiro suficiente, ela tem recursos para fazer uma saúde com dignidade para a população. A população de Paulo Afonso, ela precisa ser respeitada. Ela precisa que o gestor olhe para elas da maneira que tem que ser olhada e não como... Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Eu peço para que o candidato Dudé permaneça no púlpito. O candidato Marconi pode se sentar. Agora, o próximo candidato a fazer a pergunta é Dudé Davitran, da Rede. O senhor vai perguntar para o candidato doutor Juliano, do Republicanos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta. Doutor Juliano, a cidade de Paulo Afonso tem passado por um grande momento de crise na educação. Principalmente crianças que têm andado até 2 quilômetros a pé, saindo da área urbana para a área rural sem transporte. E água potável só tem em algumas escolas, ou seja, em 58% das escolas. Como o senhor pretende resolver essa situação? Candidato doutor Juliano, um instante, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Dudé, como eu falei anteriormente, a educação é o caminho que leva pessoas a mudarem de vida, realizarem os seus sonhos e chegarem aos seus destinos. Eu sou fruto da educação pública, estudei na escola pública, filho de uma servidora e cheguei à universidade pública e hoje eu sou um médico. Depois da medicina, tornei-me um empreendedor e um gestor. Então eu entendo perfeitamente que a educação é o que vai mudar a vida do cidadão Paulo Afonsino, dos jovens, das crianças que hoje se veem diante de um cenário de falta de oportunidades. E como nós faremos isso? Investindo desde a educação básica, desde umas creches de qualidade, até o ensino profissionalizante. E aqueles que desejarem chegar à universidade, o poder público dando condições para que eles possam chegar onde eles quiserem. Através do projeto Fábrica de Talentos, nós daremos a esse jovem a oportunidade de uma formalização. Mas nós precisamos investir no formador da mão de obra qualificada, das futuras gerações, que é o servidor público. Então, nós precisamos investir no servidor público, na sua valorização, inclusive com pagamento, honrando o pagamento do piso salarial da rede municipal de ensino, reavaliando o plano de cargos e carreiras desses servidores, a fim de que eles estejam o tempo inteiro sendo preparados, valorizados e reconhecidos. Mas não basta só isso. Através de uma plataforma digital, todos os servidores municipais, inclusive os servidores da rede de educação, estarão participando de uma formação continuada. Ou seja, o professor ele quer ter mestrado, nós daremos condição de você fazer um mestrado através das plataformas. O senhor deseja avançar, nós iremos dar essa condição. O fato é que um povo com saúde e preparado para o mercado de trabalho vai ser um povo livre economicamente e livre politicamente das velhas amarras políticas que até hoje são aprisionados. Obrigada, candidato. Candidato Dudé, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A educação de Paulo Afonso tem passado por um momento caótico. Caótico que eu, como cidadão paulo-afonsino, fico até envergonhado pela posição que a educação de Paulo Afonso se encontra na Bahia. É algo realmente de total abandono.
pessoas andando 2 quilômetros a pé para irem estudar, crianças de 4 a 12 anos. Isso não pode acontecer em uma gestão pública de qualidade, em uma gestão pública que se preocupa com o cidadão. A educação de Paulo Afonso, ela precisa ser renovada. Eu tenho visto mães com crianças com... Eu tenho visto mães clamarem por acessibilidade nas escolas, por cursos tecnológicos, para que os filhos possam se aperfeiçoar e, assim, ganhar oportunidade no mercado de trabalho. Tempo encerrado, candidato. Candidato doutor Juliano, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Se a educação ela está deficiente na área urbana, vocês imaginem o que não acontece na área rural. É inadmissível nos dias de hoje nós termos estudantes dividindo uma mesma sala de aula. Nas salas de aula multisseriadas, o que é isso? Uma única sala de aula com um único professor e várias séries dividindo o mesmo espaço. Será que nós teremos alunos e futuros cidadãos preparados para o mercado de trabalho? E eu faço uma pergunta e um comentário. Será que os políticos teriam os seus filhos estudando nessa escola? Claro que não, eles não estão lá. Mas não é somente isso. As crianças da área rural, muitas vezes, elas não conseguem chegar à escola porque elas não têm um transporte escolar adequado, porque elas não têm o direito de vir pelas péssimas condições das estradas rurais. Isso é um descaso, isso é um absurdo. Mas eu estou aqui para dizer que, enquanto gestor público, nós iremos garantir que cada cidadão de Paulo Afonso, que cada criança tenha a oportunidade de realizar os seus sonhos através da educação e chegar ao seu destino. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Eu peço para que vocês possam se sentar novamente. Terminamos aqui o segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Paulo Afonso.